Ei, tudo bem? Eu sou a professora Renata Maia e leciono a gramática tradicional. Mais precisamente a gramática tradicional para provas de concurso público. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu leciono a gramática, a primeira coisa que eu devo fazer aqui no momento é introduzir o conceito de gramática. Porque quando a gente pensa em gramática, a gente só pensa no nosso período escolar e o tanto que a gramática era difícil. Ok, mas vamos entender qual é o conceito de gramática e qual é o conceito que verdadeiramente nos interessa nesse contexto, que é o contexto de preparação para provas de concurso público. Primeiro, o que é a gramática? Pensando numa noção genérica, o conceito de gramática é o seguinte: a gramática é o conjunto de formas e estruturas que permite ao falante se comunicar com os interlocutores. A gramática é aquilo que sustenta uma língua. Perceba que o conceito de gramática que eu estou trazendo aqui agora é um conceito genérico. Ele fala muito mais de uma predisposição à linguagem do que necessariamente aquilo que cai em provas de concurso público ou aquilo que aprendemos no nosso passado. Quando eu me refiro ao nosso passado, eu estou falando do nosso período escolar. Aqui, esse conceito de gramática fala da nossa predisposição à linguagem. Beleza, eu tenho certeza absoluta de que você está me entendendo e se você interagir comigo, eu tenho certeza absoluta de que eu também te entenderei. Por quê? Porque tanto eu quanto você dispomos desse mesmo conjunto de formas e estruturas que nos permite a interação. Beleza. Pegando esse conceito genérico, que tem um caráter mais intuitivo, vamos pensar em duas possibilidades. Gramática descritiva. A gramática descritiva é aquela que descreve a língua como realmente é falada. Isso é muito interessante. A gente não pensa muito, né, nessa dicotomia entre aquilo que é certo e errado, o que pode e o que não pode. A gramática descritiva, ela descreve o jeito como falamos verdadeiramente. E isso é muito interessante porque isso existe. A gramática tradicional ou gramática normativa é aquela que prescreve normas de uso correto da língua. Perceba, eu estou trabalhando aqui com dois conceitos. Eu trouxe aquilo que tem um caráter mais intuitivo, que é a nossa predisposição à linguagem, e pego dois conceitos de gramática para fechar aquilo que nos interessa. Há aquilo que interessa e há aquilo que não nos interessa. Exemplo, olha só, estou com as minhas canetinhas aqui. Exemplo. Diga o seguinte: eu chegava em casa sempre tarde. Eu chegava em casa sempre tarde. Pense nessa estrutura. Seja muito sincero. Pensando numa estrutura como essa, você acha que essa estrutura é boa? Você acha que você utiliza essa estrutura para se comunicar com as outras pessoas, com seus interlocutores? Sim. Percebam, se eu, Renata, sua professora, estou te dizendo, eu chegava em casa sempre tarde. Estou trocando uma ideia, conceito, estou te falando isso. Eu chegava em casa sempre tarde. Veja, para você essa estrutura é boa ou não é? Te garanto que é. Eu te garanto que essa estrutura é ótima e você, inclusive, está entendendo o que eu estou dizendo. Se bobear, você ainda interage comigo. Sério, professora, você chegava tarde? Que horas? Perceba o que eu estou dizendo. A gramática descritiva descreve a língua como realmente é falada. Nós tendemos a utilizar o verbo chegar, utilizando a preposição em. Isso é uma característica nossa, dos falantes do português brasileiro. Beleza. Não estou fazendo juízo de valor entre certo e errado. Eu estou só te perguntando, você gostou dessa estrutura? É uma estrutura boa? Rola da gente trocar uma ideia utilizando essa estrutura? Beleza. Pensando em gramática tradicional, que é aquela que prescreve normas de uso correto, a coisa já muda. Até a minha pergunta para você muda. Perceba. De acordo com a gramática tradicional, essa frase, eu chegava em casa sempre tarde, está certa ou errada? Ela está errada. Ah, mas por que, professora, essa frase está errada? Eu uso demais, muito!
ela está errada porque, de acordo com a gramática tradicional, quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Então perceba que há nessa frase um erro gramatical muito cobrado em provas, que é o chamado erro de regência verbal. De acordo com o que é certo e errado, com aquilo que é prescrito pela gramática tradicional, quem chega, chega a. De acordo com a nossa fala natural, quem chega, chega em. É aí que tá. Importantíssimo agora. Você tem que pensar naquilo que te interessa no nosso contexto de mundo. Qual que é o nosso contexto de mundo? Você está estudando para fazer questões de prova de concurso público. Beleza. O que cai em provas de concurso público? A gramática tradicional. Ok. O que é real? O que é real? Real, para nós falantes do português brasileiro, é dizer chegar em. Quem chega, chega em. Isso é real, ó. Aqui está o real. O que é correto? O que é correto? Chegar a. Qual dos dois nos interessa? Chegar a. Então eu quero objetividade, muita objetividade. Só nos interessa aquilo que é prescrito como correto. A gramática tradicional faz juízo de valor entre certo e errado. Então venha para cá, pense comigo. Certo e errado é uma dicotomia estabelecida pela gramática tradicional, independentemente de ser uma estrutura real. Nós, falantes do português brasileiro, a gente não usa chegar a. É uma característica nossa, ok, tudo bem. Nós, falantes do português brasileiro, tendemos a usar chegar em. E eu quero que você entenda o seguinte, são milhares de exemplos daquilo que é real, daquilo que a gente fala, e a gente se comunica super bem usando, porém está errado. Objetividade. Se em algum momento deste curso eu trouxer uma regra ou alguma regra e você começar a comparar essa regra com a forma com a qual você fala, lembre-se, eu não estou aqui falando do nosso jeito de falar. Não. Eu não estou descrevendo a nossa forma natural e leve de falar. Não. Aqui eu estou estabelecendo normas de uso correto. Então eu faço o juízo de valor entre certo e errado, independentemente de ser real. Ok? Então nós vamos aqui falar somente, tão somente, da gramática tradicional. Você pode se perguntar, poxa, professora, mas você está falando aí em concurso público? Como é que você vai trabalhar a gramática? São tantos concursos, são tantos editais? Quando a gente pensa em gramática, os editais têm uma base. Então eu vou trabalhar com toda a matéria que cai nos maiores editais de concurso público no Brasil. Você vai conseguir se preparar muito bem para fazer qualquer prova. Logo, peço a você apenas disciplina e perseverança. Só antes de finalizar aqui a nossa introdução, o que eu peço para você é o seguinte, como é que nós vamos construir o nosso curso? O meu modo de trabalho é sempre usando quadro e canetas coloridas. Então, o que eu peço para você? Qual vai ser a sua forma de se organizar? Você vai utilizar um caderno, as canetas coloridas que eu utilizar, porque tem todo um padrão aqui para as canetas coloridas e, naturalmente, um lápis ou uma lapiseira. Você vai construir comigo a sua gramática tradicional voltada para provas de concurso público. Caderno, caneta preta, caneta azul, caneta vermelha e um lápis. Nada além disso. Tranquilo? Então essa é a minha introdução. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou muito satisfeita de tê-lo ou tê-la aqui como meu aluno, tá? E nós vamos prosseguir aqui então. Beleza, até a próxima.